É isso aí, devoto! Cheguei chegando, deixa o like, se inscreva, ative o sininho de notificação. Quero te lembrar que este vídeo é um oferecimento da Carvisa, proteção veicular que cabe no seu bolso, contra furto, roubo, colisão contra terceiros, incêndio, perda total e proteção para a vida, meu amigo. Só tem um lugar que vai garantir você de verdade, é a Carvisa. O link está na descrição. Precisou de grana, vem com a Desembola, a gente desembola para você, tá? Parcelamos de 12 a 18 vezes o seu empréstimo, tudo que você precisa é ter um cartão de crédito com limite liberado. Emprestamos de forma online, aonde você estiver no Brasil, eu empresto para você. O link está na descrição. Precisou de grana? Corre para cá, corre para Desembola. Vem comigo e vem de Bruxos, um brinde a você, um brinde a Bruxos, a cerveja por um malte do torcedor alvinegro, assinada pelo Ronaldinho Gaúcho. Você encontra ela nos melhores supermercados de BH. Vai passar o seu Réveillon tomando uma gelada? Então compre a Bruxos, mas lembre, só para maior de 18 anos e beba com moderação. Vem comigo e vem de Instituto Céspedes, calvície tem solução. E a solução é transplante capilar. Eu era conhecido como cabelinho de pombo, rap calvo, rap careca show. Gente, olha aí a foto, olha aí, zero entrada, olha como é que eu era. E o Instituto Céspedes mudou a minha vida. Fiquei mais jovem, mais feliz, mais tranquilo. E ó, lá parcela pra você, te dá 13% de desconto. Quer entender mais? Marque sua consulta gratuita. Vai no Instituto Céspedes, entenda as condições que você vai ser bastante feliz. E na Tico Pneu você não vai pôr mais sua família em risco, não. Porque nós vamos resolver esse problema. Com 13% de desconto pra você que você vai ter aqui na Tico Pneus, tá certo? Comprando pneu nacional importado, novo, pneu novinho, pneu top de linha. Só pneu de qualidade que nós temos na Tico Pneus. E mais, mecânica também, injeção eletrônica, mecânica em geral. Se você precisar fazer alinhamento, suspensão, balanceamento, tudo nós olhamos para você aqui na Tico Pneus. Bora falar de Galo, bora começar, tá na capa, tá na tela os temas de hoje. E espetacular notícia de investimento para 2026, será alto, Scarpa não volta, Galo recusou mais um e Sampa vetou atleta, parou o acordo? O que está acontecendo? Bom, parece que é só notícia pesada, mas não é bem assim, a gente tem que explicar, dar contexto aqui para você de todas as coisas. Primeira coisa, vamos falar de Capixaba. Cara, Capixaba é o seguinte, o Atlético já tem o Bragantino, o Red Bull Bragantino já tem a proposta, já tem tudo lá. Só que vocês têm que entender o seguinte, quando começou essa negociação, como é que começou essa negociação? 3 milhões de euros, empréstimo de Reinier, um pedaço do Patrick, outro pedaço ficando com o Galo, e o Capixaba pra cá. O Reinier não quer ir pra lá. Reinier falou que não quer ir pra lá, que não quer ir pro Red Bull Bragantino. O maior erro da carreira do Reinier. Deixa eu pegar minha coca aqui, tomar um golinho que minha boca secou. Garantam, senhores, o maior erro da vida do Reinier. Ele seria titular lá, ele teria muita sequência lá, ele jogaria num grande grupo lá, que é o Red Bull, e poderia colocar ele em algum time. Cara, a parada é a seguinte, com isso, o Atlético tem que voltar à mesa de negociação. Então a negociação está acontecendo, ela está rolando, mas como houve esse pequeno entrave do Reinier, as coisas estão delongando mais um pouco de tempo, está sendo mais conversado, o que nós vamos fazer aqui? O que nós vamos investir a colar? Quanto que nós vamos ter que pôr a mais? Não vou pôr a mais. Isso era um bônus. Então tudo isso está sendo negociado. Então é por isso que essa negociação do Capixaba está mais travada. E querendo ou não, o Capixaba é um baita de um lateral. Na minha opinião, quando ele estava vindo para ser o titular, o atleticano já estava satisfeito com a disputa dele com o Arana, né? Que a gente pensava assim, tá vindo o Capixaba para cá para disputar a posição com o Arana, né? Vai ser sensacional pra gente, uma disputa entre os dois e tal, aquela coisa toda. Mas no final das contas a gente está vendo que não foi bem assim, né? Que era o Lodge para ser o titular e o Capixaba para ser reserva, que pra mim ainda saiu melhor, né, gente? Sendo muito sincero, saiu ainda melhor. Bom, dito isso, vamos ver o que acontece, vamos ver as cenas dos próximos capítulos do Lodge. Lembrando, gente, que o Arana é um baita de um jogador, tá? Quero deixar isso muito claro. Saída dele do Atlético é uma saída de encerro de ciclo mesmo, encerrando ciclo, nada além disso. E o Atlético pode fazer uma grana com ele, que dificilmente faria mais pra frente, né? O Arana, na minha opinião, vale uns 7 milhões de euros, estão dizendo que vai sair por 5, pra mim vale 7. O Atlético tá vendendo muito mal o Arana. O Atlético vende mal, né? Essa diretoria, infelizmente, ela não consegue vender bem. É um fato dela. Mas bom, vida que segue, bora continuar. Então, Capixaba é isso, tá travado a negociação, mas eu acho que ela deve desenrolar nos próximos dias. Um outro detalhe sobre o Capixaba que eu acho que é importante a gente salientar aqui. O Capixaba, ele é um atleta que ele tem um vigor físico muito legal. O Atlético tá gastando mais ou menos no Lodge, olha que interessante, a contratação do Lodge, ela vem mais ou menos no mesmo preço que do Arana. Um pouquinho mais caro, 100 mil mais caro. Dizem que o Arana ganhava 950 mil e o Lodge tá vindo para ganhar 1 milhão. Então você tá tendo um jogador um pouquinho só mais caro e tal. Já o Capixaba, ele é bem mais caro
que o reserva, que era o Caio. O Caio ganhava no Atlético algo próximo de 300, 400 mil reais. E o Capixaba viria para ganhar 600 mil. Ou seja, no final das contas, nós aumentamos 250 mil nosso custo. Entende? Ah, mas nós reduzimos em outros lugares. Eu sei disso, mas aqui, ó, na lateral esquerda, nós aumentamos 250 mil nosso custo, com um custo-benefício talvez muito interessante. Vamos ver o que o Lodge vai apresentar. Então, assim, se o Capixaba jogar o que jogou ano passado, ele tá no nível do Arana. O mesmo nível do Arana. Se o Lodge vier pra cima, aí a gente cresceu e evoluiu, ou seja, temos uma reserva de altíssimo nível e um titular top de linha. Então, realmente uma contratação muito boa ela acontecendo, mas vamos ver se vai conseguir desenrolar, se nós não vamos ter problema, se as coisas vão acontecer como a gente espera que aconteça, né? A negociação. Bora falar do próximo tema. Gente, bora falar agora sobre Scarpa, né? Muitos de vocês estão me questionando sobre a questão do Scarpa, tá? E como é que vai ser essa situação do Scarpa? Se ele volta, se ele não volta. Galera, a parada do Scarpa é a seguinte. O Scarpa, ele é um jogador importante demais nesse momento do Atlético. O Scarpa é um jogador fundamental, na minha opinião, dentro do Atlético, porque ele é o único jogador que tem, quando você vai olhar a critério de assistência, nas últimas 2 temporadas ele é o que mais dá assistência no Atlético. Ele é o jogador que mais entrega a bola. E qual que é o problema do Scarpa? Que a galera pega demais no pé do Scarpa e, na minha opinião, pega no pé do Scarpa de uma maneira terrível que não tem nada a ver. O Scarpa, ele joga de janeiro até setembro em altíssimo nível. Depois de setembro ele cai de nível. Aí você pergunta, mas ó, pra você ver, ele cai de nível. Sabe por que ele cai de nível? Porque igual o Júnior Alonso, é o dos caras que mais joga que tem. O Scarpa, você pode reparar, ele começa bem pra caramba no Mineiro, no Brasileiro, em Copa do Brasil, em Libertadores e Sul-Americana. Ele sempre começa, voando. Com o Milito foi assim. Quando chega um certo tempo ali de setembro, ele começa a cair. Por quê? Porque fisicamente ele esgotou. Por quê? Porque o técnico não poupou ele. Porque o técnico colocou ele pra jogar o tempo todo. Porque Então o Scarpa, ele é um fruto. O São Paulo, quando ele chega no Atlético, o Scarpa já tava morto. Já tava começando a sentir. Por quê? Porque ele é pau pra toda hora. Precisou dele na esquerda, ele tá. Na direita, ele tá. No meio, ele tá. De lateral, ele tá de volante. Ele tá de jogo em todas. Então, eu acho que o Scarpa é muito sacrificado. E eu acho que a galera pega no pé demais do Scarpa. Eu acho ele um baita de um atleta, muito bom jogador. Dito tudo isso sobre o Scarpa, ele volta. Cara, volta. O Scarpa não recebeu nenhuma proposta oficial. O que houve foram sondagens até agora. Não houve ninguém que colocou dinheiro na conta para o Scarpa sair do Atlético. O Sampaoli falou que Dudu, Scarpa e Hulk não jogam junto, mas ele nunca disse que o Scarpa vai ser o preterido. Ele foi o preterido porque naquele momento ele precisava de um cara igual ao Hulk, ele precisava de um cara igual ao Dudu, só que agora ele tem um Coelho, só que agora o Galo tá trazendo centroavante, então o Scarpa pode se tornar muito importante. Então essa saída do Scarpa, não cravem ela, não coloquem ela. Na minha opinião, ele vai se representar assim. Muita gente falando que ele nem se representa, falando que ele não volta, ele se representa, e durante o período aí ele pode ser negociado. Durante o período ele pode sair, durante esse período ele pode tomar um outro caminho, mas até aqui é jogador do Galo. Bora pro próximo tema. Gente, o nosso próximo tema é sobre o Grego, tá? O Grego foi oferecido, não foi oferecido? Como é que tá essa conversa? O que tá acontecendo? O que é a realidade desse caso? Gente, vamos lá. O Grego é centroavante, pertence ao Cruz Azul do México. A informação que o Tanaka traz, entre outras pessoas trazem, é que esse grego, o Atlético não procurou ele, tá? Que isso daí é jogada de empresário. Que é empresário, soltou no ouvido do Merlo, tá certo? Tô com uma dor nas costas, gente, vocês não reparam, por isso que eu tô mexendo tanto. Que soltou no ouvido do Merlo essa situação. Olha, gente, eu vou dizer pra vocês o seguinte, dentro do Atlético, ninguém confirmou. Absolutamente ninguém confirmou que o Atlético buscou, que o Atlético procurou e tudo mais. E o meu amigo Lucas Tanaka é um cara muito bem informado. Então, para ele chegar e informar que não houve negociação, informar que o Atlético não buscou, informar que o Atlético não procurou esse atleta, o Tanaka com certeza tem a razão. O Tanaka com certeza não deve ter acontecido. Muita gente aí chama de Santo Grego. Eu não vejo assim, é um cara de muitos gols, completamente diferente do de Santo. Quando você via as temporadas do de Santo, você vê que todas as temporadas dele é ruim. Esse Grego, ele não é assim, mas ele também é um cara que nunca se firmou, né? Ele é um cara que em ligas pequenas, eu contei isso pra vocês, destrói.
joga um absurdo, rebenta, joga o Ultimate Plus do futebol e em temporadas grandes é um cara... Entendeu? É isso, entendeu? Chega no time grande, afrouxa. Chega no time pequeno, destrói. É o jogador de América Mineiro. Então, assim, na minha opinião, como eu não conheço o futebol do cara, não tenho conhecimento profundo de nada sobre ele, essa é a grande realidade, pra mim, tanto faz, tanto fez, se não vier. Eu acho que o Atlético tem que trazer um grande centroavante, um goleador, um cara com cheiro de gol, um cara destruidor de lados. Na minha concepção é por aí, tá? Isso é concepção, cada um tem a sua, eu entendo completamente de cada um. Bom, que bom que não vem, na minha opinião. Na minha opinião, é um jogador de time médio e de time pequeno, né? E gasta 6,5 milhões de euros nele, mas isso mostra como o mercado do futebol está completamente inflacionado. Bora pro próximo tema. Gente, o nosso próximo tema é um jogador que o Sampaoli vetou. Cara, eu vou mentir pra vocês não. Eu nem sabia da existência desse jogador, tá? Eu nem sabia da existência desse jogador. Chama-se Santiago Ascacibar. Joga no Estudiantes de La Plata, né? Multicampeão pelo Estudiantes, mas é porque eu não conhecia mesmo, talvez seja ignorância minha, tá? E segundo as informações, o Sampaoli vetou este atleta. Tá avaliado em 7 milhões de euros, 28 anos, nascido em La Plata, Argentina, 1,69, volante. Multicampeão, tá? Foi campeão aí, ó, que tá marcando aqui. Campeão da Campeonato Argentino uma vez, da Taça da Argentina outra vez, da Liga Profissional Winner Cup uma vez, 2 vezes do Troféu dos Campeões, enfim, tem muitos títulos lá pela Argentina, tá? No Campeonato Argentino, de 16 jogos, jogou 13 como titular. Na Libertadores, dos 10 jogos, jogou os 10 com 3 gols. Na Copa da Argentina, dos 2 jogos, jogou os 2. No Clausura, dos 16, jogou os 16 com 2 assistências. No Troféu dos Campeões, jogou o jogo. No torneio abertura jogou o jogo e no playoff do torneio abertura de 4 jogos jogou 3, ou seja, é um cara, e do torneio Campeonato Argentino de 3 jogos fez 4 gols. É um cara interessante, né, de nome, mas eu nunca ouvi falar. De números é interessante. Quem vai poder falar mais dele é o Garcês, né? A carreira dele é uma carreira também muito legal. Olha pra você ver. Começou no Estudiantes, foi pro Stuttgart, Hertha Berlim, Cremonese, Hertha Berlim, Estudiantes, Hertha Berlim, voltou e aí foi comprado em definitivo. E quando ele foi comprado do Estudiantes lá em 2016, foi comprado a 6 milhões de euros, depois foi vendido ao Hertha Berlim por 10 milhões de euros. Jogou 2 temporadas no Hertha, depois não deu certo, foi Cremonese, voltou pro Hertha, foi emprestado pro Estudiantes, voltou pro Hertha, e aí o Estudiantes pagou 2,5 milhões de euros nesse jogador. Bom, mais um jogador, segundo aí as informações que chega, vetado pelo Sampaoli. Bom, bora partir pro próximo tema, bora falar do próximo jogador aqui que mexe com a gente. Vamos lá, vamos falar disso. Senhoras e senhores, não é próximo jogador, na verdade, é sobre a promessa de investimento. Olha, nas minhas conversas todas que eu tive com o Menin, nas conversas que eu venho tendo dentro do Atlético, e vocês podem reparar nisso pelo tipo de contratação, o que está acontecendo no Atlético. Primeira coisa, o Atlético ano passado investiu algo próximo de 181 milhões de reais, tá? Eu perguntei pro Menin desse jeito, Menin, e lembre o seguinte, quando a gente fala de investimento no Galo, nós estamos falando de investimento de compra de jogador, direito de imagem e luvas para empresário, né? Vamos lá, direito de imagem não, eu errei, gente. Direitos federativos, luvas e comissão de empresário. Eu perguntei ao Rubens Menin, esse investimento será, ainda se tem essas 3 coisas, tá? Vai ser maior do que o ano passado, ele vai. O Fred Augusto trouxe que o investimento que o Galo quer fazer é de 210 milhões. A informação que eu tive que seria até de 230 milhões. Eu contei isso pra vocês no último jogo da Arena MRV, que eu tive essa informação lá dentro da Arena MRV. Beleza? Dito isso, também perguntei para ele se o investimento em folha salarial será maior. Ele falou que será um pouco maior sim, que vão gastar um pouco mais. E se você analisar, por exemplo, na esquerda, com a contratação do Arana e com a possível vinda do Capixaba, nós estamos falando que Arana eu esqueci o nome daquele menino que jogava na lateral esquerda, pô, acabei de falar o nome dele, sumiu. Enfim, era 950 mais 450, então nós estamos falando de 1 milhão e 400 mil reais. Beleza, beleza. Com o Capixaba e o Lodge, nós estamos falando de 1 milhão e 600, ou seja, aumentamos 200 mil nesse setor. Então, a tendência do Atlético é aumentar a folha salarial
em alguns setores, claro que também não onerando tanto. Então, colocando. Então, o investimento de salário será maior, o investimento de contratações será maior, e eu acho que nós podemos criar uma boa expectativa para 2026. Tomara que não seja mentira, tomara que tudo seja verdade, tomara que o Atlético vença, tomara que o Atlético consiga valores maiores, que é tudo que a gente quer, é um Atlético vencedor, um Atlético forte em 2026, que volte a Libertadores e que brigue pelo menos por um dos títulos. Já disse, Mineiro é com os reservas, é com o Júnior, Brasileirão, foco total. O que você pensa sobre isso? Deixa o like, se inscreve e ative o sininho de notificação. Valeu, turma, tchau!